Como melhorar sua capacidade de concentração antes que seja tarde demais? Para a tela. Respira. E me responde uma coisa, sem pensar muito. Quantas vezes hoje você abriu o celular, esqueceu o que ia fazer, ficou rolando o feed por 10 minutos e quando voltou para a realidade já era outra hora? Pois é, você não é o único. E o pior, isso não é falta de força de vontade, não é preguiça e também não é falha de caráter. Isso tem nome, tem causa e tem solução. E é exatamente isso que eu vim te mostrar hoje. Porque se você continuar do jeito que está, perdendo o foco a cada 2 minutos, começando coisa que não termina, lendo a mesma frase 3 vezes seguidas e ainda assim sem entender nada, eu vou te falar uma verdade que dói. O seu futuro vai ficar cada vez menor, suas oportunidades mais raras, seus sonhos mais distantes, sua paciência com as pessoas mais curta. E isso não é drama, é o que acontece com a cabeça que perdeu a habilidade de prestar atenção. Mas calma, não vim aqui para te assustar, vim te mostrar o caminho de volta. Senta, presta atenção de verdade nos próximos minutos, deixa o celular longe se conseguir e vem comigo. Porque o que você vai aprender aqui pode mudar a forma como você trabalha, estuda, conversa, ama e até dorme. É sério. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a sua dificuldade de concentração não é um defeito seu. Ela é o resultado de um mundo que foi desenhado de propósito para te distrair. Cada notificação no seu celular, cada vídeo curto que termina antes de você piscar, cada cor chamativa em um aplicativo, cada som de mensagem chegando, tudo isso foi criado por gente muito inteligente, em prédios enormes, com um objetivo só: te manter olhando para a tela. Porque enquanto você olha, alguém ganha dinheiro. E o que acontece com o nosso cérebro nesse meio tempo? Ele aprende. O cérebro é uma máquina de aprender. Se você passa horas trocando de assunto a cada 10 segundos, ele entende que esse é o jeito normal de funcionar. Aí, na hora que você precisa ficar 40 minutos focado num trabalho, num livro, numa aula, ou até numa conversa com alguém que você ama, o cérebro grita: chega, isso aqui é chato, vamos pegar o celular. E o pior é que muita gente obedece sem nem perceber. Eu sei disso porque eu já fui assim. Eu lia um parágrafo, ia ver o WhatsApp, voltava, lia de novo, ia no Instagram, voltava, e quando dava por mim, já tinha ficado 20 minutos enrolado num texto que eu leria em 5. E o pior é que eu me sentia exausto, sem ter feito nada. Porque essa troca constante de tarefa cansa o cérebro mais do que o trabalho em si. Anota essa. Trocar de tarefa o tempo todo cansa mais do que fazer a tarefa direito. Então, antes de qualquer dica prática, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Melhorar a concentração não é só uma questão de produtividade, é uma questão de qualidade de vida. É a diferença entre você terminar o dia satisfeito ou terminar o dia frustrado, sem saber para onde foi o seu tempo. E é também a diferença entre estar presente nas coisas que importam ou viver no automático sem aproveitar nada. Por que a gente perdeu o foco? Vamos pensar no seu dia de hoje. Você acordou e qual foi a primeira coisa que você fez? Pegou o celular, né? Antes de levantar, antes de escovar os dentes, antes de ver o rosto de quem dorme do seu lado, você abriu o celular. Aí entrou no WhatsApp, viu uma notícia ruim, leu uma mensagem do trabalho que te deixou ansioso, abriu um vídeo de 40 segundos, depois mais um, e quando você se deu conta, já se passaram 20 minutos. 20 minutos da sua vida. E o seu cérebro, que ainda estava acordando, já recebeu um banho de informação, emoção, dopamina e estresse, tudo de uma vez. Isso é como começar o dia tomando 10 cafés ao mesmo tempo. O seu cérebro fica em pânico e, a partir dali, ele vai passar o dia inteiro tentando recuperar aquele estado de excitação. Por isso,
Quando você senta para trabalhar, ele acha tudo lento, tudo chato, tudo difícil. Não é o trabalho que ficou mais chato, é a sua barra de comparação que subiu para o céu. Você acostumou o cérebro com fogos de artifício e agora pede para ele se interessar por uma vela. Tem mais um detalhe importante. Quando você fica trocando de tarefa a cada 2 minutos, o seu cérebro nunca chega no estado profundo de foco, aquele estado onde as ideias fluem, onde você produz de verdade, onde você aprende de verdade. Esse estado leva, em média, de 15 a 25 minutos para acontecer. E qualquer interrupção, qualquer notificação, qualquer barulhinho, te tira de lá. E você precisa recomeçar. Adivinha quantas vezes por dia o seu celular te interrompe? Em média, mais de 100 vezes. 100 vezes. Você nunca, em nenhum momento do dia, chega lá. Você vive na superfície. É por isso que tanta gente se sente burra hoje em dia. As pessoas falam, nossa, eu não consigo mais ler um livro inteiro, eu não consigo mais assistir um filme até o fim, eu esqueço o que ia falar no meio da frase. Não é que você ficou burro, é que o seu cérebro está sendo treinado para ser raso. Mas a boa notícia, e essa é a parte que você precisa guardar com carinho, é que ele também pode ser treinado de volta. Foco é músculo. E todo músculo se recupera. O que você está perdendo sem perceber. Agora eu quero que você pare e pense. Pensa no último ano da sua vida. Quanta coisa você começou e não terminou? Aquele curso online que você comprou e abandonou. Aquele livro na cabeceira que está no mesmo capítulo há 6 meses. Aquela ideia de negócio que ficou só no caderno. Aquela meta de exercícios que durou 3 semanas. Aquele projeto pessoal que você jurou que ia tocar no fim de semana, e o fim de semana virou mês, e o mês virou ano. Não é falta de capacidade. Você é capaz sim. O problema é que a sua atenção está rachada em 1000 pedaços. Quando você senta para fazer qualquer coisa que dá um pouco de trabalho, o seu cérebro grita por estímulo fácil. E você cede. E aí o ano passa e você olha para trás e bate aquela sensação ruim, sabe? Aquela de quem sente que o tempo escorreu pelos dedos sem ter feito nada de verdade. É essa a conta que a falta de concentração cobra de você. Em silêncio, todos os dias. E não é só na produtividade. Pensa nas suas relações. Quando foi a última vez que você teve uma conversa com alguém da sua família onde você não olhou para o celular nenhuma vez? Quando foi a última vez que você jantou olhando nos olhos da pessoa, sem ter a tela na mesa? Quando foi a última vez que você brincou com seu filho ou seu sobrinho, totalmente presente, sem checar uma notificação no meio? A falta de foco rouba a sua presença. E sem presença, não tem amor de verdade, não tem amizade de verdade, não tem nada de verdade. Tem um ditado que eu gosto muito. A forma como você passa os seus dias é a forma como você passa a sua vida. Pensa nisso. Se você passa os seus dias picado em 1000 estímulos, sem terminar nada, sem estar em lugar nenhum por inteiro, esse é o jeito como a sua vida está sendo vivida. Não no futuro, agora. E se você não mudar isso, daqui a 10 anos você vai olhar para trás e perceber que viveu sem viver. E aí pode ser tarde demais para recuperar o que ficou para trás. A boa notícia, dá para recuperar. Tá, mas chega de problema. Você já entendeu o tamanho da coisa. Agora vamos para a parte boa, que é o que você pode fazer a partir de hoje, do jeito mais simples possível, para começar a recuperar a sua capacidade de concentração. E eu vou te falar de coisas que cabem no seu dia, sem milagre, sem precisar virar monge, sem precisar comprar curso nenhum. Coisa real do dia a dia que funciona. Primeira coisa, domestica o celular antes que ele te domine. Não adianta a gente conversar sobre foco se o seu celular continuar com o controle das suas emoções e da sua atenção. A primeira regra é simples. Tira as notificações. Todas.
menos as de chamada e mensagem direta de pessoas reais, da sua família, do seu trabalho, aquele aviso de promoção, aquele aviso de jogo, aquele aviso de aplicativo de comida, aquele aviso de rede social. Tira tudo. Você não precisa saber em tempo real. O mundo não vai acabar se você ver depois. Outra coisa, deixa o celular longe quando for fazer alguma coisa importante. Nem do lado da mesa. Longe mesmo. Em outro cômodo, se possível. Porque tem estudo provando que só a presença do celular, mesmo virado para baixo, mesmo desligado, já faz o seu cérebro perder rendimento. Ele fica te chamando, igual uma criança pedindo atenção. Tira ele de perto e você vai ver a diferença em 2 dias. É absurdo o quanto rende mais. Segunda coisa, faça uma coisa de cada vez. A gente cresceu ouvindo que multitarefa é uma qualidade. Que pessoa boa é aquela que faz 5 coisas ao mesmo tempo? Mentira. Multitarefa não existe. O que o seu cérebro faz é trocar rápido entre uma tarefa e outra, e cada troca custa energia, custa atenção, custa qualidade. Quem faz 5 coisas ao mesmo tempo, geralmente faz as 5 mal feitas. Quem faz uma coisa por vez, com presença, faz bem feito, mais rápido e cansa menos. Comece pequeno. Quando for tomar café, só toma café. Não fique olhando o celular ao mesmo tempo. Quando for caminhar até o trabalho, caminha, olha para a rua, sente o vento, ouve os sons. Quando for conversar com alguém, conversa de verdade. Olha para a pessoa, escuta o que ela está falando, responde com calma. Parece bobeira, mas isso aqui é treino. Cada vez que você faz uma coisa por vez, com inteireza, você está fortalecendo o músculo do foco. Terceira coisa, aprenda a regra dos 25 minutos. Existe uma técnica chamada Pomodoro, mas você nem precisa saber o nome bonito. A ideia é simples. Você escolhe uma tarefa, coloca um cronômetro de 25 minutos e durante esse tempo você faz só aquilo, sem celular, sem outra aba, sem distração. Quando o cronômetro toca, você descansa 5 minutos, toma uma água, olha pela janela, alonga. Depois, volta para outra rodada de 25 minutos. Por que isso funciona? Porque 25 minutos é um tempo que o seu cérebro consegue suportar mesmo no começo. Não é tão pouco que vira preguiça, e não é tão muito que vira tortura. E quando você termina, ainda tem aquela sensaçãozinha boa de ter conseguido. A cada dia, o seu cérebro vai aguentando mais. Em poucas semanas, você consegue ficar 40, 50 minutos sem pensar em distração nenhuma. Isso é treino. Isso é cérebro voltando ao normal. Quarta coisa, cuide do seu sono como se fosse ouro. Não tem foco bom em cabeça mal dormida. Você pode tomar todos os cafés do mundo, fazer todas as técnicas do mundo, que se você dorme 5 horas por noite, o seu cérebro está comprometido. O sono é o momento em que o seu cérebro limpa o lixo do dia, organiza as memórias, prepara você para pensar bem no dia seguinte. Cortar sono para trabalhar mais é igual cortar gasolina do carro para andar mais longe. Não faz sentido. Tenta uma rotina simples, pelo menos 7 horas de sono. Se possível, dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário todo dia. E o mais importante de tudo, nada de celular na cama. Esse é o pior hábito que existe. A luz da tela engana o seu cérebro, atrasa o sono, prejudica a qualidade. Compra um despertador de R$ 5 e deixa o celular fora do quarto. Em 2 semanas, o seu sono melhora, o seu humor melhora, a sua memória melhora, a sua concentração melhora. Tudo de uma vez. Quinta coisa, mexa o corpo, todo dia, mesmo que seja pouco. Pode parecer estranho falar de exercício num assunto sobre concentração, mas é tudo conectado. Quando você se mexe, o seu cérebro recebe mais oxigênio, libera substâncias que melhoram o humor e ainda treina o sistema nervoso a aguentar desconforto, que é justamente o que falta na hora de focar em algo difícil.
Não precisa ser academia, não precisa ser nada caro. Caminhar 30 minutos por dia já muda. Subir escada em vez de elevador já muda. Eu conheço pessoas que melhoraram 100% a capacidade de concentração só começando a caminhar de manhã, antes de qualquer coisa, antes do celular, antes do trabalho. É um remédio gratuito, sem efeito colateral, e quase ninguém usa. Faz isso uns 30 dias seguidos e me conta nos comentários se a sua cabeça não fica diferente. Vai mudar tudo, da sua disposição ao seu sono, à sua paciência. Sexta coisa, volte a ler, mesmo que seja pouco por dia. Eu sei que parece chato, eu sei que parece ultrapassado, mas escuta o que eu vou te dizer. Ler é a academia do cérebro. Não tem outra atividade que treine concentração igual à leitura. Quando você lê, você precisa segurar uma ideia na cabeça, ligar com a próxima, imaginar uma cena, lembrar do que aconteceu antes. Tudo isso é exercício puro de foco. E não precisa ser livro grosso, livro difícil. Começa com qualquer coisa que te interesse. 10 páginas por dia, 15 minutos por dia. E uma coisa muito importante, leia em papel se conseguir. O livro físico não tem notificação, não tem aba do lado, não tem aviso de mensagem. É só você e a história. Esse silêncio digital faz uma falta enorme para o nosso cérebro hoje em dia. Tenta 1 mês de leitura diária e você vai sentir a diferença. Vai começar a entender melhor o que as pessoas falam, vai ter mais argumento, vai pensar com mais clareza, vai dormir melhor. Tudo isso de um livrinho. Sétima coisa, aprenda a ficar com tédio. Essa aqui é a mais difícil de todas e talvez a mais importante. A gente perdeu a capacidade de ficar parado sem fazer nada. 5 segundos no elevador, 5 segundos na fila do banco, 5 segundos esperando o sinal abrir, e a mão já vai no bolso pegar o celular. Esses microminutos de tédio são exatamente o momento em que o cérebro descansa, processa ideias, tem insights. Quando você preenche tudo com tela, o cérebro nunca descansa. Ele só recebe estímulo. Tenta o seguinte: quando estiver naquela fila, naquele trânsito, naquele tempo morto, deixa o celular onde está. Olha pelo lado, observa as pessoas, pensa na sua vida, deixa a sua cabeça vagar. Pode parecer estranho no começo, pode até dar uma ansiedade, mas é exatamente esse desconforto que está te dizendo o quanto a sua cabeça precisa de pausa. Em poucos dias, isso vira até um prazer. Você começa a ter ideias do nada, soluções, lembranças importantes. O tédio é um terreno fértil. A gente é que esqueceu disso. Oitava coisa, organize o seu ambiente. O lugar onde você trabalha, estuda ou descansa, fala muito mais com o seu cérebro do que você imagina. Mesa cheia de papel, roupa jogada no canto, 1000 coisas em cima da escrivaninha. Isso tudo cansa o seu foco antes mesmo de você começar a fazer alguma coisa. Cada objeto que está no seu campo de visão é um pedacinho da sua atenção sendo gasto, mesmo que você não perceba. Limpa o espaço, organiza, deixa só o que você vai usar. Outra dica: tenha um lugar específico para cada coisa. Um lugar para trabalhar, um lugar para comer, um lugar para descansar. Não trabalhe na cama, não coma em frente ao computador, não leia no banheiro. O seu cérebro associa o ambiente com a atividade. Se você dorme, come e trabalha tudo no mesmo lugar, ele se confunde e nenhum desses momentos fica bem feito. Separa e cada hora vira mais produtiva, mais saborosa, mais de verdade. A virada de chave que ninguém te fala. Agora vem a parte que muita gente não quer ouvir, mas é a mais importante. Toda essa dificuldade de concentração tem a ver com algo mais fundo. A gente perdeu a capacidade de aguentar desconforto. A gente quer tudo rápido, fácil, prazeroso. Agora, quando alguma coisa demanda esforço, paciência, espera, o cérebro vira a cara.
E a vida real, é cheia de coisas que demandam exatamente isso: esforço, paciência, espera. Estudar para a prova é desconfortável. Aprender uma habilidade nova é desconfortável. Construir um relacionamento bom é desconfortável às vezes. Cuidar do corpo é desconfortável no começo. Tudo o que vale a pena na vida passa por momentos de desconforto. Quando você foge desses momentos pegando o celular, abrindo uma rede social, vendo um vídeo diminuto, você não está só perdendo tempo. Você está ensinando o seu cérebro que desconforto é insuportável. E aí, qualquer coisinha vira motivo para desistir. Concentração, no fundo, é a habilidade de aguentar o tédio inicial e o desconforto de uma tarefa até ela começar a fluir. É treinar a sua cabeça para dizer: eu fico aqui mais 5 minutos, mesmo que eu queira fugir, mais 10, mais 15. E é exatamente nesse aguentar que você cresce, que você aprende, que você melhora, que você vira uma pessoa diferente. Quem aguenta, vence. Quem foge, fica para trás. E é simples assim. Não é sobre virar uma pessoa rígida, sem vida, sem prazer. É sobre escolher onde colocar o seu prazer. Em vez de prazer rápido o dia inteiro, com aquela sensação de vazio depois, você troca por prazer mais lento, mais profundo, com aquela sensação de orgulho depois. Terminar um livro dá um prazer diferente. Terminar um projeto dá um prazer diferente. Ter uma conversa profunda dá um prazer diferente. E esses prazeres não vêm em pílula, vêm em dose lenta e ficam na memória para sempre. Olha, eu sei que tudo isso parece muita coisa, mas eu não estou te pedindo para mudar tudo de uma vez. Eu estou te pedindo para começar. Escolhe uma dica, só uma que te tocou mais. Pode ser tirar as notificações, pode ser dormir cedo, pode ser caminhar 30 minutos por dia, pode ser ler 10 páginas antes de dormir, pode ser deixar o celular fora do quarto. Escolhe uma e começa hoje, não amanhã, não segunda. Hoje, porque cada dia que passa sem você cuidar do seu foco, você está mais um pouco escravizado por essa máquina de distração. E cada dia que você cuida, você está mais um pouco livre. Liberdade hoje em dia não é ter dinheiro, não é ter status, não é ter seguidor. Liberdade é conseguir prestar atenção no que importa, na hora que importa. É conseguir estar onde você está, com quem você está, fazendo o que você está fazendo, sem a sua cabeça em 1000 lugares. E eu quero te falar uma última coisa, com muito carinho. A vida passa rápido. Você pisca e 10 anos se foram. Pisca de novo e mais 10. Tem gente que chega no fim da vida sem ter feito nada do que sonhou. Não porque não tinha capacidade, mas porque viveu uma vida inteira distraída. Não deixa que isso seja você. O seu foco é o seu maior bem. Mais valioso do que tempo, do que dinheiro, do que talento. Porque sem foco nada disso serve para nada. Cuida da sua atenção como se cuida de uma planta delicada. Rega todo dia, com pequenos gestos. Tira as ervas daninhas, que são as distrações. Coloca no sol certo, que é o ambiente bom. E tem paciência, porque planta não cresce do dia para a noite. Mas cresce. E quando cresce, dá flor, dá fruto, dá sombra e muda a sua vida inteira. O seu foco é assim. Cuida dele agora, antes que seja tarde demais. Agora eu quero saber de você e quero ler todo mundo que comentar. Me conta aqui embaixo. Qual é a maior distração da sua vida hoje? É o celular? É a televisão? É a sua própria cabeça que não para? E qual dessas dicas que eu falei você vai começar a aplicar ainda hoje? Escreve aí. Marca um amigo que precisa ler isso. E vamos fazer dessa caixinha de comentários um lugar de verdade. Eu vou ler, eu vou responder, e quem sabe a sua história não inspira outra pessoa que está precisando. Salva esse vídeo para rever quando bater a vontade de desistir e compartilha com quem você ama. Porque ninguém merece passar a vida inteira distraído da própria vida. A gente se vê no próximo. Forte abraço e foco aí.